Olá, segundo ano. Esse é o nosso primeiro vídeo do capítulo 5 e ele vai ser dividido em três partes, o nosso capítulo 5, tá? Nós vamos falar no primeiro momento sobre o pensamento de Mirandola, depois nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Rousseau e depois nós vamos falar sobre o pensamento de Sartre. Vamos focar aqui nesses três pensamentos e a nossa aula vai estar dividida em duas, tá? Primeiro momento, falando sobre Mirandola e Rousseau. E no segundo momento, nós vamos falar sobre Sartre e vamos fazer a nossa atividade, ok? Então vamos lá, aqui foco primeiro sobre o pensamento de Mirandola. Atenção que a ordem dos vídeos do nosso YouTube vai estar da seguinte maneira. Eu coloco assim, capítulo 5, vídeo 01, que é o primeiro vídeo do capítulo 5. Ok? Aí capítulo 5, vídeo 02 e assim sucessivamente até que termine e eu vá fazer outros vídeos relacionados ao próximo capítulo. Ok? Então vamos lá. O capítulo 5 já está lá no título falando assim: qual é a visão moderna do ser humano? Mas aí, para que a gente tenha uma visão moderna do ser humano, a gente tem que saber que os pensamentos eles não vêm do nada. Tá? O pensamento racional filosófico ele sempre é baseado em alguma coisa. Então, quando a gente fala de grandes filósofos como Rousseau e Sartre, eles não tiraram o pensamento deles do nada. Quem foi a base? Quem foi do início que começou a falar um pouco sobre esses seres humanos? Vamos tentar entender então aqui na nossa aula de hoje. Aqui na página 33, então, a gente começa falando aqui sobre o pensamento de Mirandola. E aí a gente tem duas questões e dois questionamentos claros. Primeiro, o que faz o ser humano ser o que é? Vamos tentar responder esse questionamento aqui dentro da nossa mente. Segundo, qual é a característica realmente que distingue o ser humano dos outros seres? Aristóteles, lá na antiguidade, falava que o ser humano era um animal racional, ok? Então, o que nos distinguia dos outros seres humanos era exatamente a nossa capacidade de raciocinar. Ponto. Isso na antiguidade. Quando a gente chega lá no século XV, com o pensamento de Mirandola, tá? Mais precisamente de 1463 e 1494, né? Ele vai formar a obra dele Discurso sobre a Dignidade Humana. E aí ele vai fazer o seguinte questionamento: o que há de admirável na essência, na dignidade em comparação aos demais sobre o ser humano? Esse que é o questionamento que ele faz. O que é de admirável? Ele fala o seguinte, ainda recebendo muita influência do pensamento cristão, mas já tentando se diferenciar, ele fala que Deus, quando ele foi criando todos os seres, ele foi dando características claras, né? Ele foi dando essência para os seres, né? Ou seja, pouco a pouco ele foi criando e dando essência, criando e dando essência, né? O animal faz isso, o cachorro faz isso, a vaquinha faz aquilo, cada um tendo a sua essência. E ele fala o seguinte, ó, o modelo foram para todas as criaturas, mas quando chegou no momento de Deus criar a humanidade, ele criou ela sem modelo, sem uma natureza própria. Deus não deu natureza própria para o ser humano. Então, Mirandola nos questiona: o que é admirável então no ser humano? O que é que lhe dá dignidade? É exatamente o fato de não ter sido criado ao molde de nada. Ou seja, o ser humano poderá ser livre para se tornar tudo aquilo que ele quiser ser. Ele mesmo poderá assumir o seu próprio destino. Ok? E aí, é desse pensamento de Mirandola que tanto Rousseau e principalmente como Sartre vão falar sobre as liberdades individuais das pessoas e dos indivíduos, né? Quando Sartre fala que o ser humano ele é mais do que livre, ele é obrigado a ser livre, né? Ele tá bebendo na água de Mirandola. Então, tá vendo? O pensamento não vem do nada, principalmente o filosófico, ele é embasado em alguma coisa. E Jean-Paul Sartre e Rousseau se embasam no pensamento de Mirandola. Ok? Espero ter tido claro. Qualquer coisa lá no Zoom a gente tira as nossas dúvidas, tá bom?